Queria chamar o Benny Fard, meu amigo também de longa jornada de empreendedorismo, associativismo, inovação, tecnologia, aceleração, startup. Eu tive o prazer e o privilégio de acelerar uma das nossas startups lá na Spin Capital, que ele idealizou, tocou. E fui... Qual foi o meu bet? Terceiro? Foi, né? Quarto bet. Quarto bet. Que, para quem mexe com gin, cadê o André Italiano? Quem mexe com gin, sempre o quarto bet é melhor do que o terceiro, segundo e primeiro, né? A gente vai ajustando. Então, o Benny hoje está no BTG Pactual, além de toda a experiência dele, que ele vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês hoje. Benny, a casa é tua, meu amigo. Manda bala aí. Obrigado. Depois perguntas, tá? Legal. Gente, obrigado pela oportunidade, Marconi, a todo mundo que está acompanhando ao vivo e que vai acompanhar depois do vídeo também. Não sei onde que fica melhor. Onde tu quiser, tranquilo. Enfim, vou ficar mais no meio aqui, porque aí pega o título da palestra. Bom, eu sou Benny, como o Marconi comentou, eu venho da área de tecnologia, de investimento em empresas de base tecnológica. Sou daqui da região, moro em Jaraguá do Sul, então eu sou quase que vizinho. E é uma satisfação estar aqui com vocês. O objetivo é abordar um pouquinho sobre investimentos na nova economia. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha carreira e também eu acho que se eu ficar aqui é melhor porque aí eu consigo passar o slide. É isso mesmo, acertei. Bom, falar um pouquinho sobre a minha carreira, falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Além de investidor, sou conselheiro de empresas, palestro há muito tempo também sobre diversos temas. Sou diretor do BTG Pactual para Santa Catarina. Fundei a Spin Capital, uma empresa de base tecnológica e de investimento em empresas inovadoras, que acelerou 84 startups em 4 anos. Nós fomos, por 3 anos seguidos, eleitos uma das 10 melhores empresas de aceleração de startups do país. E nós ficamos entre as 10 melhores do país por 3 anos seguidos. E também sou embaixador do Instituto de Pesquisa de Stanford no país desde 2015. Sou formado em engenharia, então o meu background é engenharia, atuei muitos anos em indústria e depois que eu saí da indústria como colaborador, eu fui empreender e eu de lá para cá passei pela criação de mais de 100 negócios, investimento e criação. Meu foco é essencialmente voltado a investimento, gestão financeira, startups, venture capital, inovação estratégica, é onde eu tenho atuado mais. Deixa eu ver se eu consigo passar. Consegui, legal. Entrando objetivamente no tema que eu trouxe a vocês, um dos pontos que mais faz refletir a todos nós é a forma com que nós observamos aquilo que está ao nosso redor. Nós fomos treinados ao longo da nossa trajetória acadêmica e profissional a observar a linearidade das coisas, ou seja, nós projetamos e construímos crescimento linear. Meu objetivo é crescer 10% no próximo ano, 20%, 15%, reduzir os meus gastos em 5% e por aí vai. Entretanto, a nossa perspectiva de negócios acaba sendo também uma explicitação dessa linearidade. Ou seja, nós estamos muito perto do nosso negócio e nós enxergamos só uma fração do todo, um pedaço do todo. Só que o todo é muito maior e muito mais complexo. E eu trago aqui esse exemplo para vocês. Uma circunferência tem 360 graus. 360 graus. Só que se você for de um grau a outro, você vai ter uma reta e não uma circunferência. É algo óbvio, mas visualmente vocês conseguem entender melhor. A imagem está achatada, está muito mais para algo ovalizado do que uma circunferência. Mas é isso. O que eu quero dizer existe muito mais do que aquilo que nós observamos entre 2 graus de uma circunferência, um ponto e outro. Se nós nos distanciarmos do nosso negócio, nós vamos conseguir enxergar mais ângulos, mais graus. Então eu trouxe aqui uma visão matemática trigonométrica para que vocês tenham a perspectiva da linearidade e a exponencialidade. E a exponencialidade, gente, ela trata de algo comum a todos nós. Nós somos exponenciais por natureza. Nossos negócios também cada vez mais tendem à exponencialidade. A multiplicação celular, a vida
né, de todas as formas, o cosmos, as tempestades que se formam, tudo é algo que descende do movimento exponencial ou ascende para um movimento exponencial. E a gente não se dá conta disso. Nós fomos treinados, enquanto seres humanos, a olhar linearidade. E o que acontece na nova economia, aqui eu quero puxar um gancho para a nova economia, é que as empresas da economia tradicional trabalham a escassez. Escassez. Então, o princípio basilar da economia é a escassez. Já as empresas da nova economia trabalham a abundância, que é antagônica à escassez. A nova economia é centrada na capacidade de empresas, de negócios, de multiplicarem a sua capacidade de alcance de forma exponencial. A nova tecnologia que embarcou as nossas vidas após a década de 90 com o advento da internet possibilitou empresas jovens a construírem negócios exponenciais. Então, ao invés de crescer 10% no próximo ano, empresas de base tecnológica buscam crescer 50%, 100% no próximo ano após ano, mesmo passando do período de nascimento e do early stage, que a gente chama das empresas de base tecnológica. Então, a exponencialidade faz parte da nova economia. Esse prelúdio eu queria trazer para vocês, diferente da economia tradicional que nós estamos acostumados. E aí, em meio a tudo isso, nós temos gerações. Gerações. 6 gerações diferentes convivendo, convergindo, divergindo. A expectativa de vida da população no mundo inteiro mudou com o avanço da tecnologia, da medicina, etc. Mas também o aumento de expectativa de vida fez com que mais gerações convivessem no mesmo espaço, num mesmo ambiente integrado tecnologicamente. Então, diferentemente de 30, 40 anos atrás, nós hoje temos 6 gerações convivendo. Desde a geração silenciosa, que tem lá para mais de 75 anos, até a geração alfa, que é a geração dos meus filhos, que tem algo como acima de 8 anos. E essas 6 gerações que convivem, elas estão criando algo inédito na sociedade global, que é a discussão daqueles que respeitavam comando e controle, que seguiam uma carreira corporativa por uma vida toda, que se graduavam, pós-graduavam e seguiam a linha mestre da sua atuação profissional, e de uma trinca de geração que coloca tudo isso em xeque. Então, os mileniais, a geração Z e os alfa, são 3 gerações economicamente ativas, fluidas, no sentido mais amplo da palavra, então fluem entre negócios, entre conhecimentos, fluem entre espaços e desafiam o establishment, desafiam todo aquilo que foi construído por gerações como a minha, geração X para trás. E essas gerações todas economicamente ativas têm voz e vez. Então, o advento da internet fez com que a bidirecionalidade da comunicação se transformasse em algo que nós chamamos de multidirecionalidade. Multidirecionalidade. Ou seja, muita gente falando com muita gente. Logicamente que isso gera um negócio que nós chamamos de ruído. A distorção, o ruído gerado por essas 6 gerações tentando convencer umas às outras quem está certo e quem está errado, faz que nós tenhamos conflitos, intolerâncias de todas as ordens nas redes sociais. É chato pra caramba estar nas redes sociais hoje em dia, porque todo mundo está brigando. Quem está brigando? O terço de cá e o terço de lá. Quem está certo? O fato é que nós estamos experienciando, pela primeira vez, 6 gerações diferentes, onde a gente tem algum comportamento semelhante do lado de cá e algum do lado de lá, tendo voz e vez, acessando o conhecimento da forma mais ampla possível, a velocidade da luz, divergindo e convergindo. Isso é pano de fundo para a nova economia. Qual que é o grande ponto? As 3 gerações à minha esquerda, né, os mileniais, o Z e o alfa, além de economicamente ativos, estão influenciando a economia em todas as suas formas. Os 3 caras de cá são da nova economia. Os 3 caras de cá são da economia tradicional. Escassez, abundância, comando e controle, estruturas horizontais de gestão, trabalha uma vida inteira numa empresa, turnover altíssimo, e por aí vai. Legal?
Pano de fundo feito, vamos para o próximo. O que está acontecendo hoje, basicamente, na nova economia é uma demanda por soluções exponenciais. Então, uma vez que a gente tem três gerações economicamente ativas, com um pensar diferente, que obviamente optam pelo uso e não pela posse das coisas de uma forma geral, a gente vai ter a indústria, em todas as suas formas, da indústria financeira, a indústria de mobilidade, da indústria da saúde, a indústria do entretenimento, construindo soluções pautadas nas demandas da nova economia, pautadas nas demandas dos mileniais, dos Z e dos alfa. Sem esquecer dos três caras da esquerda, a minha direita no caso, que são os mais velhos. Mas o que nós estamos vendo, o que nós estamos experienciando, especialmente nos últimos 20 anos, é uma explosão de oferta e demanda de coisas de todas as ordens, que tem como drive a nova economia. Percebam, o advento da internet foi em 1990, mais ou menos. 10 anos se passaram, explode a bolha das .com, quem se lembra um pouco mais. A bolha das .com trouxe um aprendizado. E nos últimos 20 anos, nós começamos a experienciar isso aqui de forma frenética no mundo inteiro. Então, nos últimos 20 anos, essa nova geração, os mileniais, provocou isso aqui tudo e a indústria correspondeu, inclusive a financeira. Nos últimos 20 anos houve uma explosão de empresas de venture capital no mundo. O que é o venture capital? Capital de risco. Eu vou apostar num negócio que eu não sei se vai dar certo, porque está desafiando o establishment, o status quo. Legal. O que aconteceu? Após esse movimento todo, nós entramos numa discussão, especialmente no pós-pandemia, crítica do ciclo daquilo que havia em abundância na nova economia e de alguma reversão para a economia tradicional, da escassez. E aqui eu quero trazer para vocês um slide que eu vou tentar consolidar a minha apresentação. Dentro do universo econômico de investimentos tradicionais, nós podemos ter vários vieses. Vocês vão investir o dinheiro de vocês em ativos livres de risco, ativos livres de risco, ativos que tentam capturar valor, os ativos value, ou ativos considerados de growth, de crescimento. Quais são as diferenças substanciais e por que eu entrei em economia? Vocês devem estar acompanhando de alguma forma que se reduziu drasticamente o número de empresas de tecnologia que receberam investimento nos últimos 8 a 10 meses no mundo. Enxugou-se a máquina de imprimir dinheiro para empresas de base tecnológica e esse dinheiro fluiu. Fluiu para taxas livres de risco, ou seja, títulos soberanos de países, os Estados Unidos, Brasil. Então, você tem lá uma abundância de NTNB, LTN, etc, etc. Você tem empresas tradicionais recebendo muito aporte, mas mesmo assim tendo desafios enormes. E você tem as empresas de base tecnológica derretendo. Por exemplo, Magalu. Eu sou um fã da Magalu, acompanhei o crescimento da Magalu dos anos 2015 a 2019, quando ela explodiu literalmente. Eu me lembro bem, no final de 2019 e 2020, ela adquiriu a plataforma Kabum por 3,5 bilhões de reais. 3,5 bi, a Magazine Luiza comprou a plataforma Kabum. Ela pagou 1 bi em cash de reais e 2,5 bi ficaria em earnout. A aposta em growth até os anos 2020 era verdadeira, era sólida, era consistente, tinha um drive claro. Só que de 2020, pós-pandemia, a gente começou a ver empresas olhando para cá, investidores olhando para cá. E o contraciclismo, ele tem a ver com a demanda global. Quando eu falo contraciclismo, é o sentido da objetividade econômica. Ele tem uma visão ligada ao que o mundo demanda mais. Nós tivemos pandemia e logo na sequência uma guerra, que ainda perdura. Qual foi o efeito mais objetivo da guerra no bolso das pessoas? Combustíveis, certo? Petróleo. Nós sofremos aqui na pele, o mundo inteiro sofreu, nos Estados Unidos também. A energia
ela é contracíclica à tecnologia. Então, se você tem investimento massivo em growth, em empresas, principalmente de base tecnológica, você tem menos investimento em energia, especialmente fóssil. Mas energia de uma forma geral. Se você captura esse movimento de crescimento, você ganha dinheiro. O que aconteceu na virada de 2020 e 2021? A gente teve uma inflexão de curva. As empresas de energia começaram a recepcionar mais investimentos e as empresas tech menos. Então existe esse contraciclismo, né? Qual é o desafio? Qual é o desafio? Como é que eu invisto na nova economia? Eu preciso de uma cesta de investimentos, eu preciso diversificar, porque se eu coloco todo o meu dinheiro, eu tenho lá, sei lá, R$1 milhão para investir, líquido. Se eu colocar tudo em taxa livre de risco, eu vou me proteger da inflação, não vou ter grandes surpresas para o lado ruim, também não vou ter surpresas para o lado bom. Meu dinheiro continua lá. R$1 milhão, eu vou ter corrigido pela inflação, mais uma quirela, beleza. Mas é isso que eu quero para mim? Será que é isso que eu quero para mim? Será que eu tenho um apetite para algum grau de investimento em velho? Empresas sólidas, blue chips? Será que vale a pena eu olhar para velho? Como é que eu olho para velho? Análise fundamentalista ou análise gráfica? Né? Eu vou olhar suporte e resistência, vou ficar olhando o dia inteiro lá o gráfico na Bolsa de Valores, ou eu vou fazer uma análise de preço por lucro para tentar entender em quantos anos ela vai me pagar, qual que é o grau de endividamento versus EBITDA. Como é que eu consigo isso numa empresa de tecnologia? Eu não consigo. Empresa de tecnologia é aposta. Você não consegue fazer o fluxo de caixa descontado de muitas empresas de base tecnológica jovens. Mas empresas tradicionais você consegue. E aqui está tendo uma corrida pelo ouro. Empresas tradicionais, value, blue chips especialmente, onde você consegue ter uma mensuração do nível de endividamento EBITDA, e você consegue cravar preço por lucro. Esse preço por lucro acaba sendo menor, porque a busca por essas empresas é porque elas pagam dividendos, e aí vai uma nota. A Petrobras pagou ontem uma das maiores distribuições de dividendos do mundo. Então, Petrobras se encaixa aqui, porque o investidor que está aqui, ele busca dividendos. Eu quero que o meu duration, o tempo médio do pagamento da dívida que eu tenho com uma empresa, do meu investimento, seja menor possível. Se eu estou numa debenture, se eu estou num título de renda fixa, se eu estou numa estrutura de renda variável, como é, por exemplo, ações, eu quero que ela me pague dividendos para que eu tenha o meu investimento de volta o mais rápido possível. Então você tem um menor preço por lucro, ou seja, você tem o teu dinheiro investido por ação de volta mais rápido. Você tem um beta, que é um índice que se utiliza globalmente para medir o risco sistêmico daquela empresa, né, em uma estrutura de diversificação. Qual é o risco que a Petrobras pode ter para mim? E aí, sabendo o beta de uma Petrobras, você consegue investir em Petro e investir em empresas de aviação. Se a aviação cai, por causa do preço do petróleo, você perde numa ponta e ganha outra. Então você consegue fazer esse balanço. Aqui você não consegue muito. Aqui você está travado em pré-fixados, pós-fixados. Então se você erra a mão aqui, você perde dinheiro. Aqui você tem uma análise mais fundamentalista e você consegue fazer a estratégia do Warren Buffett de buy and hold, e aí não é hold forever, mas é tentar estruturar aquele seu investimento para que ele dure mais. Empresas de tecnologia se encaixam aqui? Não tanto. Não tanto. Por quê? Empresas de tecnologia ligadas à nova economia pagam poucos dividendos ou zero dividendos, porque elas reinvestem tudo. Elas vão reinvestir tudo. Então elas vão ter um maior preço por lucro. Por quê? Porque elas vão levar mais anos para te pagar o que você investiu nas ações dela. Elas são contracíclicas, elas vão ter um valuation muito subjetivo, o múltiplo das empresas de tecnologia é extremamente subjetivo, e você vai ficar à mercê de um evento de liquidez para aquela história, ela exploda. O que é um evento de liquidez grande? Um M&A ou um IPO. Então, basicamente, quando a gente olha investimentos para a nova economia, qual é o nosso desafio? Não perder de vista empresas de crescimento, não perder de vista empresas growth, tentar estar estruturado minimamente em risco free, para que você tire
aquele teu pesadelo de que o teu dinheiro pode derreter, né, do teu dia a dia. Mas hoje, agosto de 2022, tentar observar value para compor uma carteira mais estruturada. Isso aqui está alinhado com a nova economia? Tá. Há 20 anos atrás não estava. Mas hoje, a gente já consegue ver empresas value com alguma característica growth, investindo em ESG, investindo em tecnologia aprofundadamente e pagando dividendos. Então, hoje, essas empresas, no Brasil e nos Estados Unidos, estão muito descontadas. Você consegue adquirir ações de empresas blue chip hoje no mercado a um valuation de 2016, 2015. Então, é uma oportunidade para buy and hold, não para ficar tradando. Quem trada o dia inteiro tem o desafio de dedicar tempo àquilo que está fazendo, mas também de se controlar, porque o trader ele tende, no final de um mês, a fazer menos dinheiro do que o benchmark principal que ele está seguindo. Porque ele paga um monte de emolumento, ele acaba tendo uma perda de eficiência por entrar e sair em ações. Então, o buy and hold do Warren Buffett, ele tem essa visão de segurar um pouco mais estruturas e não deixar de vender estruturas que podem ter uma queda grande só porque elas estão caindo. Então, a gente tem uma série de vieses, e aqui eu quero recomendar um livro do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar. Não sei se já leram ou não. Rápido e Devagar. Trata sobre vieses comportamentais e heurísticas ligadas a tomadas de decisão, inclusive na área de investimento. É importante que vocês tenham essa percepção para que vocês se identifiquem como investidores, saibam como vocês são e saibam como investir. Eu sei que o Marconi está ligado ao movimento growth há muito tempo. Isso aqui é futuro, que já está se realizando no presente, mas ele requer distribuição. Então você pode sim investir em blue chips que tem um pé em growth. Por exemplo, IBM. Por exemplo, Google. E tantos outros. Ok? Esse era o recado que eu queria deixar para vocês. E eu queria abrir a perguntas. Enfim, eu acho que o objetivo é esse. Aqui está o meu contato, gente. Eu tentei ser muito breve por causa do tempo. Espero que tenha trazido algum conhecimento a vocês, mas eu estou às ordens para ouvi-los se vocês tiverem alguma dúvida. Não estou ouvindo. Não estão me ouvindo. Não estão me ouvindo. Enquanto isso... Bem, está cansado? Ei. Quer sentar ou quer ficar em pé? Em pé. Ei. Aí, foi. Só, pronto. Aí, foi, pronto. Beni, numa estratégia dessa, né? De risk-free até o growth. Risk-free, crescimento menor, mas constante e tal, e growth. Um dia esse cara aqui, que é a disrupção, né? Esse cara é a inovação. Um dia esse cara, quando ele vamos chamar de adequa, ou entra numa zona de conforto, ele vira aquilo lá, né? Sim. Então, agora eu vou vindo para a estratégia não de investimento, mas de crescimento dos caras que estão aqui te ouvindo com toda essa experiência que tu tem, né, no setor, principalmente de startup. Como não deixar o teu negócio que vai lá, ou estão buscando fazer isso, virar aquilo ali, sabe, é zona de conforto? O que é? Como tu analisa agora tô jogando uma outra análise no ciclo aqui, né? Como tu analisa esse ciclo do cara que foi inovador, disruptivo, volta e fica lá, e todo mundo fala, lá é bom deixar o meu dinheiro, que lá não tem risco nenhum. Não, legal, é uma ótima pergunta. De novo, né? O livro que eu recomendei a vocês, ele tem essa pegada das finanças comportamentais. Então, eu diria que as finanças comportamentais, elas têm um peso psicológico muito forte ligado à própria tomada de decisão da pessoa, mas ao momento que nós estamos vivendo. Tudo isso que eu falei para vocês, hoje,
Se eu estivesse aqui há 3 anos atrás, eu não falaria nem do A e nem do B, eu falaria só do C. Você sabe disso? É isso aí. Por que tudo mudou? Porque caiu a ficha. E o Kepler falou recentemente que as startups estavam, de alguma forma, investindo de forma inadequada o recurso que elas tinham. Né? Houve uma grande festa de investimentos no mundo inteiro em empresas growth. E esse dinheiro acabou ficando um pouco mais escasso. Qual é o desafio? Nunca perder esse cara de vista, porque aquelas 3 gerações, elas bebem da fonte do growth. Então, elas não gostam muito das empresas tradicionais. Então, se eu estou olhando para o futuro, eu tenho que ter um pé aqui. Mas hoje, 2022, agosto, eu preciso olhar para o todo. Eu preciso olhar para esses 3 caras. Então, aqui a gente está falando de investimentos. Eu preciso ter parte significativa do meu dinheiro parada hoje, porque o custo de oportunidade é muito grande, de eu perder uma baita chance de investir numa empresa, num negócio com um desconto grande. Eu preciso estar colocando meu dinheiro em empresas sérias, estáveis, sem perder de vista o growth. Então, o desafio é quanto que eu distribuo do meu patrimônio líquido em cada um desses caras. Tem gente que está 100% aqui. Amigos meus, super empreendedores, estão estacionados em risk-free. Títulos públicos federais, risco soberano. Estão começando a migrar para cá porque está muito descontado. A Bolsa de Valores está muito descontada hoje. E não estou olhando nada para lá. Isso é um perigo. Por quê? Aqui, você precisa ter um pé porque aqui você estoura. Né? Você consegue múltiplo de 20, 50, 100 vezes daquilo que você investiu num tempo maior. Aqui você tem um desafio de liquidez. Aqui você não tem desafio de liquidez, mas você recebe menos, entende? Tem uma escala de quanto que o mercado vai te pagar pelo teu investimento, do menor e mais confortável para o maior e muito desconfortável. Como é que cada um de nós se comporta com o seu dinheiro em cada uma dessas caixinhas? Eu simplifiquei ao máximo, eu trouxe só 3. Poderiam ser dezenas. O grande desafio é, isso aqui, Marconi, é temporal. Então hoje, para você botar grana numa empresa de tecnologia, você precisa estar com esses 2 caras resolvidos e botar dinheiro lá. Eu, por exemplo, tenho investimento meu em cripto. Cripto derreteu? Muito. Mas eu estou estanque aqui, porque eu sei que vai evoluir muito. Não realizou o prejuízo, né? Tu tá lá esperando acontecer o que vai acontecer. É um buy and hold. Mas se eu não tivesse lá, eu não saberia como esse mercado se comporta. Então o que eu quero dizer para vocês é, hoje o investidor, e eu falo isso por causa da experiência de banco, hoje o investidor está olhando muito para esses 2 caras e pouco para lá. Aonde está o grande dinheiro? Lá. Então a gente está vivendo um movimento contracíclico, temporário, que vai separar joio de trigo em empresas de tecnologia, e quem sobrevive do lado de cá vai entregar muito resultado. Da mesma forma que quem está aqui já está entregando muito resultado por causa do desconto do valor de mercado das empresas em bolsa. Hoje, no Brasil e nos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, o semestre passado nos Estados Unidos foi o pior semestre em performance econômica dos últimos mais de 200 anos da história americana. Foi o pior primeiro semestre desde George Washington. Tudo derreteu. Não foi só velho que derreteu, o risk-free também derreteu. Tudo derreteu, não tinha para onde correr. Você, sabe? E aí o que você faz? Esses caras foram os primeiros a arrebentar. Só que isso significa que vai acabar o movimento growth? Não vai. Não vai. Por quê? Por causa desses 3 caras aqui. Existe, a economia não muda, né? A lei da oferta e da procura continua igual. Esses caras estão demandando e vão continuar demandando tecnologia, growth. Você vai ter menos empresas de cerne tecnológico no mundo, menos em comparação aos últimos 20 anos, em crescimento,
mas você vai ter mais qualidade. Então, quem entra hoje em Growth, entra com uma capacidade de entrega de performance muito maior. Faz sentido? Total. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Porque aqui no Real Estate Tech Arena a gente trouxe várias, né, startups e negócios, mas muito pesado nas aplicações de blockchain relacionadas ao mercado imobiliário, tokenização, né? Tá aqui o Romulo, que é da Real DeFi, que é uma tokenização de ativo imobiliário build-to-suit, sales leaseback, mais voltado à logística, corporativo, industrial. A gente discutiu muito isso, né? Quando eu fiz lá a minha aceleração na Spin, cara, era muito tendência, a gente nem falava disso, a gente sabia, mas nem falava, não sabia qual era a aplicação, a não ser as criptos, né? Não sabia ainda direito como ser as aplicações. Hoje a gente já está usando nas nossas startups aqui, desenvolvendo, talvez alguns desenvolvedores estejam aí, estavam, né? Eram para estar, tá tudo tomando café. E eu vejo que cada vez mais a aplicação blockchain, ela é transversal, ela vai para todos os setores, contrato, em tudo, vai para governo. E daí tem uma lógica desse negócio do growth, não ser apenas a aplicação de transferência de valor, de dinheiro, mas sim de aplicações tecnológicas com a base blockchain. Qual é a tua análise desse cenário nosso de blockchain entrando no cotidiano de pessoas, empresas, negócios, relações, e aonde tu transferiria, se posicionaria nisso aqui? Legal. Hoje eu acredito que é irreversível, né? O blockchain, ele, em todas as áreas que ele toca, ele acaba trazendo disrupção. Todas. Inevitavelmente. O bacana é se você consegue trazer esse cara para esse cara aqui. Ou seja, a partir do momento que você consegue trazer uma tecnologia disruptiva que se multiplica, ele tem um PL mais longo, né? Ele se paga em mais anos, mas você consegue trazer uma fração dele para empresas velho, para uma Petrobras, para uma Vale, aí você tem o melhor dos dois mundos. Porque esse cara aqui, ele tem a solidez, a robustez, o patrimônio líquido capaz de sustentar risco que aquele cara não consegue. Então, o melhor dos mundos é você trazer alguns ingredientes para esse cara aqui. Como? Olhando para o que esses caras aqui... Desculpa, eu passei para frente, era para ir para trás. Olhando e tentando entender qual é a demanda desses três públicos aqui. Então, qual é a voz do cliente? Existe uma separação clara. O que esses três caras gostariam de comprar em tecnologia que esses caras estão produzindo hoje? Se você traz ingredientes de blockchain que esses caras aqui demandam para uma empresa velha, você concorda comigo que o diferencial competitivo decisivo dessas empresas aumenta e muito, porque você começa a engajar esses caras daqui. Qual é o problema desses caras? Eles querem muito, muito rápido, muita coisa diferente, muito rápido, com uma ciclicidade cada vez maior que esses caras não conseguem entregar. E aqui eu não estou sendo pejorativo falando aqui, ali e tal. Estou sendo muito genérico, né? Mas o fato é que essa turma de cá está envelhecendo, então eles vão ser os sucessores das três gerações da esquerda e, de alguma forma, eles vão continuar demandando cada vez mais tecnologia. Hoje, 2022, agosto, a turma de cá está tentando segurar as pontas da economia e a turma de lá está com dificuldade de captar investimento para novos negócios. Hoje. O que vai acontecer daqui a 3 meses? Não sei. Os investimentos em empresas de base tecnológica foram reduzidos drasticamente. Por quê? Porque o mundo percebeu que o índice de satisfação, olha só que loucura, o índice de satisfação do cliente, do ordinary customer, né, do cliente comum, estava alto demais. Se você pegar o NPS, e isso eu ouvi de especialistas de várias localidades do mundo, se você pegar o NPS das empresas de tecnologia que atendem esse cara, se pudesse dar 11 de nota, eles dariam 12. O que é excesso de satisfação, gente?
é dinheiro que você jogou pro ralo. A curva J do comportamento das empresas growth, ela afundou demais. Quem acabou de desembarcar da Uber essa semana? SoftBank. É duro para empresas de venture capital, de investimento, aguentarem, suportarem a curva J longa demais, profunda demais. E estava tendo uma série de benesses grandes demais. E aqui eu estou entrando no generalismo. Frete grátis, cashback a perder de vista, tudo que vocês podem imaginar de benesses, o consumidor se acostumou mal. Se acostumou mal. Então agora, o que está acontecendo? A galera está puxando um pouco, falando, cara, eu não quero um NPS 12 para o teu cliente. Dá um NPS 9 para ele, 8, que tá bom. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? O dinheiro, ele ficou um pouco mais restrito para o generalismo da tecnologia, Marconi. Agora, não falta dinheiro para tecnologias estruturantes. Blockchain, por exemplo, não falta. Não falta. Porque tem várias formas de você entregar tecnologia para o mercado. A forma visível, aquela que o consumidor toca, ela é a mais perigosa. Porque você vai ter que, cada vez mais, elevar a régua de satisfação do cara, senão ele não compra de ti, certo? Você acostuma mal ele. Aquilo que é invisível, e ele não necessariamente toca, blockchain, por exemplo, é perene o investimento e a aquisição do mercado. Então, são fronteiras diferentes de tecnologia. Vocês aqui estão acertadíssimos aqui em promover essa troca e promover essas discussões, porque blockchain e criptoativos de todas as ordens são uma realidade irreversível. Ponto. Quem está sofrendo? Quem está tentando arbitrar preço de criptoativo, por exemplo, está sofrendo. Por quê? Porque a galera está fazendo o quê? O que a gente chama de flight to quality. Flight to quality. O que acontece quando o investidor entra em pânico? Ele voa para a qualidade. Então ele sai de cripto e vai para cá. Título soberano norte-americano. T-bill, T-note, T-bond, TIPS. Vai ficar aqui para sempre? Não, porque isso aqui não remunera o teu capital. Ele protege você da inflação e olha lá. É para não perder. Por quanto tempo? Até passar a tempestade. O que acontece depois da tempestade? Não sabemos, ninguém sabe. Se perguntar para um economista hoje quanto que vai fechar o dólar no final do ano, ele não crava. E nesse caso, não é a gente que não sabe, é a grande parte do mundo não sabe. Ninguém sabe. Porque esse efeito da inflação pós-pandemia que Europa e Estados Unidos estão vivendo é um negócio que realmente eles não sabem, né? Como estão vivendo. Gente, perguntas? Jota tem pergunta e o Felipe tem pergunta. Fala, Felipe. Uma coisa que é histórica, você vai saber explicar muito melhor que eu, foi a questão do euro, né? Ficar ali praticamente na paridade do dólar. Sim, sim. Tem toda a razão, tem toda a razão. Os norte-americanos, eles estão hoje colhendo um resultado de algo como 3 décadas ou 2 décadas e meia em que se imprimiu muito dinheiro e essa correção não foi feita a mercado. Então a valorização do euro versus o dólar, ela aconteceu porque de alguma forma a Europa tentou corrigir a inflação e os americanos não. Os americanos não. Então foram 20 anos de benesse. E coincidência ou não, tem uma ligação forte entre os 20 anos de abundância financeira, de impressão de dinheiro e de sustentação pelo Fed de uma inflação, uma taxa de juros baixíssima, com a explosão das empresas growth nos Estados Unidos, no Vale do Silício, etc. Hoje, olhando para o retrovisor, a gente percebe isso. O que está acontecendo? Está todo mundo entrando na realidade. Ficou insustentável. Por quê? O ciclo de growth das empresas de tecnologia, que durou algo como 20 anos, chegou ao seu ápice nos anos 2018, 2019 e entrou em declínio em 20. O que é contracíclico? A tecnologia. O que é contracíclico? Energia. Não por acaso, quem recuperou o posto de primeira empresa em valuation no mundo há algumas semanas? Saudi Aramco, produtora de petróleo. É por causa do contraciclo da Covid? Não, apenas. É por causa da escassez de energia e o choque de inflação dos países que tentaram segurar a inflação, maquiar ela, imprimir dinheiro
durante 20 anos. Então, sim, essa questão da paridade, ela é reflexo, juros negativos no Japão, por exemplo. É uma loucura, mas, por exemplo, no Japão, você comprar uma debenture de uma companhia japonesa que corrija menos o teu dinheiro, né, corrija um pouquinho mais do que a inflação negativa, é lucro. Né? A Nestlé, por exemplo, tinha debêntures no Japão com correção negativa. Então, o mundo passou por um período de pax romana, de paz romana, né, de uma estabilidade que, na verdade, ela não era uma estabilidade de fato, e a pandemia provou isso, porque ela quebrou a cadeia global. Então, o insumo que vinha de Taiwan ficou parado. China entrou em colapso, por um período curto, mas entrou. Guerra, Ucrânia e Rússia reduziu o volume de energia de uma forma geral, por mais que se defenda os combustíveis, a energia renovável, os combustíveis fósseis ainda são a matriz principal da energia no mundo. Então, criou-se um movimento de retorno à origem, né? Fuga para a qualidade e tentar ancorar alguma coisa em velho. Então, o que a gente está vendo hoje é isso. Uma paridade, sim, euro-dólar, que tende a criar até uma desvalorização do euro frente ao dólar. Essa é uma projeção que a gente tem. Enfim. Mas é reflexo de 20 ou 25 anos de não correção do preço no tempo. Boa, vamos lá. Valeu pela aula aí de investimento e economia. As perguntas que o Marconi fez de blockchain, também de euro e dólar, era uma pergunta que eu faria também. Queria falar um pouco mais do setor que eu estou mais inserido, que é o setor de real estate, né, que acho que boa parte da galera também está aqui. Fazer uma pergunta 3 em 1 aí sobre o real estate. A primeira é como você vê o investimento imobiliário dentro desses três parâmetros aí que você pontuou. E a segunda é como você vê também o setor de real estate, nessas notícias que a gente tem visto nos Estados Unidos, está um pouco apreensivo, né, com o que vem acontecendo lá no mercado imobiliário. E a terceira, acompanhando isso, é como você vê esse setor de real estate aqui no Brasil, uma vez que, até eu falei na minha palestra mais cedo, que eu vejo muito um movimento que já acontece nos Estados Unidos há muito tempo, que é o multifamily, né, que é fundos comprando prédios inteiros. Aqui no Brasil a gente está vendo isso com um apetite muito maior. Até nos Estados Unidos também, né, acho que o Blackstone agora comprou o maior fundo, fez o maior fundo imobiliário da história. Então, como é que você vê o setor de real estate num momento geral, assim, dentro da análise de vocês? Legal. Teve um movimento de fuga das lajes corporativas lá na pandemia. Vocês se lembram disso, né? Todo mundo se desmobilizando. Então, né? O home office. Então, o primeiro paradigma que está se quebrando é a questão do home office. As empresas estão entendendo, as companhias, que não se mantém cultura organizacional em home office. Ponto. Então, está todo mundo voltando, gradativamente ou totalmente. Então, isso, para lajes corporativas, é legal. Então, se você olhar a estrutura de fundos imobiliários que compram tijolo ou papel, ainda tem um tempo de entrega de valor bom. Teve uma entrega de valor muito grande antes da pandemia, durante deu uma arrefecida, mas agora está tendo de novo. Mercado imobiliário de uma forma geral, mercado de construção civil de uma forma geral, tem uma relação direta com a taxa de juros de cada país. Quanto maior a taxa de juros do país, menor o apetite das pessoas para botar dinheiro através de financiamento em construção civil. Então aí você tem um outro paradigma. Eu vou tomar crédito para construir ou comprar hoje? Improvável. Se eu tenho dinheiro para investir, aí pode ser uma capacidade ou uma possibilidade de você aproveitar um vácuo da economia onde menos gente vai estar tomando risco para construção civil e você entrar em alguns nichos. Eu não sou especialista na área de construção civil, não sei qual é o estoque instalado, qual é a capacidade instalada hoje versus o apetite das pessoas para compra. Não faço ideia. Mas eu acredito que, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em várias nações onde a taxa de juros está subindo, deve haver um desencorajamento para a aquisição de imóveis, de uma forma geral. Contrapeso a isso são as lajes corporativas, contrapeso a isso são as outras estruturas de construção. Lembrando que quando você entra em empresas consolidadas, elas também controlam o investimento em épocas de juros mais altos. Por quê?
Se você observar o custo médio ponderado de capital, o VAC, você tem a remuneração do seu próprio capital, do capital proprietário, e você tem a remuneração de capital de terceiros, que pesa bastante se você está alavancado. A alavancagem hoje é proibitiva no Brasil, proibitiva no sentido financeiro. Há 2 anos atrás, ela era extremamente saudável, porque o juro, a base da nossa economia girava com a taxa básica de juros em torno de 2 e pouquinho, valia a pena. Então, o custo médio ponderado de capital era bom, estruturado em capital de terceiros há um pouco tempo, hoje não é mais tanto. Então, empresas investem menos, empresas da área imobiliária também menos, então eu acredito que a gente deva ter uma desaceleração. Ontem, por coincidência, eu conversei com um amigo da área da construção civil, e ele pontuou exatamente isso, que está tendo uma redução da vontade do mercado. Por mais que o CUB subiu, ele disse exatamente isso. O CUB teve uma elevação, mas ela não supriu o aumento da matéria-prima, que foi explosivo em termos de inflação. Aço, cimento, enfim, toda a estrutura de matéria-prima. Eu estou chovendo no molhado, né, Marconi? Tá certíssimo. Tudo subiu, as matérias-primas, os insumos subiram demais. O CUB tentou ajustar, mas não ajustou bastante, então ele está menor. O patamar de lucratividade hoje das empresas da construção civil está menor do que estava há 3 anos. Jota, eu acho que aí, e eu acabei de vir dos Estados Unidos e tive uma discussão com um amigo lá, investidor, se tu olhar para a Bolsa, cara, uma merda, tu vai fugir para a performance das incorporadoras na Bolsa. E antes eu dei uma entrevista e me perguntaram, mercado imobiliário para investir. Todo tempo cara, as pessoas não entendem isso, porque diferente dos outros setores, o mercado imobiliário pega historicamente os últimos 30 anos, que preço andou para trás, mesmo quando a gente teve crise de distrato, mesmo quando a gente teve impeachment, o cacete, porque tu repassa o valor primeiro da escassez da terra, tu passa no Brasil, né? O nosso controle da inflação é o repasse da inflação ajustada pelo CUB sempre, num dos setores que é o da construção civil. Então assim, ninguém lançou a 1 milhão e daqui a 1 ano vai estar 900. Vai estar pelo menos 1,80, 1,50. Talvez era para estar 1,400. Mas vamos então assim, para o investidor que vai fazer análise não de bolsa, mas de compra de imóvel, eu acho que o grande negócio é o que o Beni falou antes, é o crédito. O impacto aumentou, diminui crédito, porque aumenta a taxa, tu tira várias famílias da possibilidade, vários investidores da possibilidade de compra, reduz o que ele pode fazer, e tem gente que espera por causa de momento no mercado, mas o mercado imobiliário é sempre oportunístico. Tem que fazer análise. Oi, obrigado. O que pode acontecer, o cupom, ele, por mais que ele sinalizou um possível incremento na Selic agora, na próxima reunião, a tendência é que não haja um ajuste e fique em 13,75. Só que esse 13,75 ele não vai cair abruptamente como caiu lá em Temer. Né? Então, assim, o arrefecimento da taxa de juros deve ser mais tênue, e uma taxa de juros mais alta influencia fortemente o sistema habitacional de classes mais baixas. Porque ali você tem um limite de valor para contratação e de juros. Quem financia o sistema habitacional, né, é a poupança, principalmente, e outras estruturas, né, de captação a mercado que são ligadas a imóveis. Então, existe a possibilidade do sistema de financiamento habitacional, Minha Casa Minha Vida, não sei como é que chama hoje, mudou o nome, Casa Verde e Amarela, pode ser que isso tome força, como tomou força há mais ou menos 6, 7 anos atrás, era muito pujante, e aquilo seja um novo motor da economia imobiliária versus aquilo que aconteceu nos últimos anos, onde todo mundo era obrigado a colocar o seu dinheiro em risco, porque 2% de taxa de juros, né, o risk-free, pagava muito pouco. Então você era obrigado a ir para cá. Hoje não. Hoje o rentismo força você a tentar observar oportunidades que valham a pena. Então a taxa livre de risco mais o quê? Então aqui vale a pena fazer um cálculo de CAPM, né? Um CAPM, né? Então eu quero a minha taxa de livre de risco mais o beta daquilo que eu estou, o risco que eu estou comprando, mais o prêmio de mercado. Qual é o prêmio de mercado?
o quanto que o mercado me paga a mais do que a taxa livre de risco para que eu analise algo value ou growth. Vocês concordam que se... Obrigado pela pergunta, já deu pano para mão. Vocês concordam que se aqui está dando quase 14%, para eu me mover, eu preciso estar com algo como 17%, 18%, 20%? Senão eu não me movo? Isso é danoso para a economia não gira. Então é isso. E a construção civil, naturalmente, é influenciada. De novo, não sou especialista na área de construção civil, mas eu acredito que o impacto é grande. Não és, mas parece que estás. Hã? Era um monstro já na tecnologia, nas startups, e agora com análise econômica e falou com profundidade. Isso aí que a gente vive na construção mesmo. Beni, cara, obrigado. Obrigado pela contribuição, por compartilhar com a gente aí essa visão. Trouxe uma camada diferente do que a gente recebeu aí nesses 3 dias. Fica com a gente aí mais um pouquinho. Se deixar, vocês viram, né? O conteúdo todo que a gente tem aqui, se deixar, vai 3 horas. Fica com a gente mais um pouquinho aí, vamos para um coquetel e eu já vou chamar o próximo palestrante aí. Gente, uma salva de palmas aí para o Beni. Obrigado.